Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clique no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Que a torcida vem fazendo para cima da diretoria, chegou inclusive a apedrejar o carro do Jô em um evento que ele estava saindo. E aí, Mauro, a gente tem que falar, claro, do time, né, como é que ele vai se formar, mas é curioso esse tempo das coisas, porque dá a entender que a pressão da torcida funcionou. Claro que a diretoria não fez isso por conta de violência, mas é um recado um pouco perigoso para se dar, né, em cima dessa pressão. Segundo a diretoria, tudo faz parte de um certo planejamento, né? De um planejamento. O que que ela fez? Ela dispensou muitos jogadores e com isso conseguiu, de junho para cá, diminuir a folha em 4,5 milhões. E talvez por conta da pressão, ou talvez pelo próprio entendimento, eu acredito até pelo entendimento também da própria diretoria, o clube precisa brigar por títulos, brigar por coisas maiores, não ficar passando um time como o Corinthians, passando sustos lá de rebaixamento. E aí houve um entendimento que desses 4,5 economizados, poderia se gastar aí 1,5 milhão, quem sabe chegar até 2 milhões, que teria ainda assim diminuído a folha em 2,5 ou talvez até 3 milhões. Era um número que consideram razoável. E aí, vendo a fragilidade esportiva em campo do time, a diretoria partiu para essas contratações, já conseguiu 2, ainda fala-se no Roger Guedes, etc. Que se vier seria a terceira e última, para de repente fechar esse pacote aí até 1,5 milhão de gastos. O que se questiona é que existem outras dívidas que poderiam também estarem sendo quitadas com esse dinheiro, que talvez pudessem ser até prioritárias. Mas a pressão por ter um time maior fez que, nesse momento, a diretoria direcionasse parte dessa economia para essas contratações. E eu espero que muito rapidamente direcione a outra parte para quitar dívidas que estão, me parece, que não são. Esses dias eu até falei aqui, Dani, é boa essa oportunidade, porque depois eu liguei para um diretor do Corinthians para conversar sobre esse assunto, que eu falei aqui que eu tinha ouvido e tal, que o Corinthians teria quase 500 milhões desse total da dívida num perfil a curto prazo, de 1 ano. Eu ouvi do diretor exatamente o contrário. Então, preciso dar uma olhada mesmo no balancete, sentar. Sei que vocês falam que não gostam de números, mas eu até gosto, para ver o perfil dessa dívida. Ele me garantiu que a grande maioria da dívida, a maior Eu não sei parte... se tem alguém da central me ouvindo. Eu te ouço. Eu estou te ouvindo, Pedro. E aí é o seguinte, ou seja, no ar você está saindo. Não, pode falar, Mauro. O Pedro tá fora do ar por enquanto. É que eu ouvi ele aqui. Aí o que acontece? Que grande parte dessa dívida é coisa para 20 anos. Lá, história de Profut, etc. e tal. Então, preciso ainda dar uma analisada nesses balanços para ver se é isso mesmo. Porque eu também me assustei. Até porque acho que clube nenhum tem condições, ainda mais vindo aí já de quase 2 anos de pandemia, de quitar dívidas nesse valor de 500 milhões a curtíssimo prazo. E eu acho que 1 ano é curtíssimo prazo nesse caso, mas eu liguei, conversei com o diretor, ele me disse que não, que é uma dívida mais longa. Então agora o que vai acontecer é isso.
é óbvio que o time vai melhorar em campo. Aí a gente conversava ontem a partir de quando, né? A partir de quando o Corinthians vai ter Juliano e Renato Augusto, quem sabe o Roger Guedes, todo mundo disponível. Provavelmente a partir do início do segundo turno. Mas que vai melhorar, sem dúvida alguma, ainda mais se trouxer também o Guedes, muda o Mosquito de lado ou muda o Guedes de lado, enfim, vai reforçar. Perto do que tinha, sabia-se que disputaria meio de tabela. Acho assim, nunca achei que ia cair, que a time que ia passar susto, não. Mas também não ia ter grandes pretensões, talvez, na Sul-Americana. Agora, com esses reforços, pode, quem sabe, como a gente costuma ter muitas vagas para Libertadores, quem sabe pensar até em pré-Libertadores ou a própria Libertadores, desde que esses jogadores, no máximo em um mês, estejam já contribuindo com o time. Mauro, Boa, fala, Breiler. Concorda? Dá para pensar em Libertadores? Não, eu acho difícil, porque tem um trabalho do Silvinho ainda, que precisa se provar, e mesmo com reforços que mudam realmente o patamar do time, é preciso olhar para outras experiências do futebol brasileiro. A chegada do Hulk muda imediatamente o patamar do Atlético? Não. É quando ele começa a se encaixar com o Nacho, quando ele começa a se encaixar de novo no futebol brasileiro, porque o começo dele não foi bom. Tyson no Internacional e Douglas Costa no Grêmio também tendo dificuldade nesse começo. Então é natural que um Renato Augusto, pode ser que o Juliano chegue voando e o Renato Augusto demore um pouco mais. Então, ou o contrário, não é uma fórmula, uma receita de bolo. Tecnicamente vai melhorar, mas a gente não sabe se esse salto no início vai ser suficiente para o Corinthians tirar essa gordura e, de repente, olhar para a parte de cima da tabela e conseguir, de fato, fazer uma campanha de arrancada e de briga por Libertadores. Eu acho, até se Renato Augusto e Juliano conseguirem colocar o Corinthians na Libertadores, já terá sido um lucro enorme, porque chegam no meio de uma temporada difícil, e depois de um período também, principalmente Renato Augusto, de inatividade. Mas nesse caso, o Mauro estava falando sobre as dívidas, eu questiono muito o discurso de que está dentro da previsão orçamentária. Que previsão orçamentária é essa? Porque quando o diretor financeiro traça ali, a gente tem uma folha de 20, a gente vai diminuir para 18, e aí não estou falando, são números hipotéticos. A redução não é tão drástica. Então você está diminuindo, mas qual o impacto disso na redução da dívida? Qual o impacto disso para dar fôlego financeiro para o clube? E o que o Corinthians precisa hoje é de respiro, de olhar ao redor e não ver credor na porta, de não ter jogador com dívida milionária que tem hoje. Não tem dívida de salário, mas a gente sabe, né, Mauro, que direito de imagem hoje é salário, o jogador conta isso como renda. Então, se está atrasado, tem desgaste, tem cobrança, a cobrança interna não pode ser a mesma, porque o dirigente vai chegar no jogador e o cara vai pensar, amigo, você está me devendo, a coisa não está em dia. Então, para essa engrenagem funcionar melhor, o Corinthians em algum momento vai ter de fazer um sacrifício verdadeiro, um sacrifício de cortar na carne, mas isso aí vai rebaixar o time. É possível se fazer esse sacrifício, um time grande como o Corinthians, um time que tem torcida, que tem uma receita alta, sem rebaixar o time, fazendo um time digno, mas com austeridade de fato, não austeridade que, para mim, nesse caso do Corinthians, uma redução pequena na folha e está tudo certo, é uma austeridade que deixa o torcedor entender que a coisa está sob controle e não está. O Corinthians com essa dívida hoje, e aí... mas o Renato Augusto aceitou vir para o Corinthians, o Juliano também. Esses são jogadores que, se eles não receberem em dia, eles têm fonte de receita, ele consegue se recompor por outro lado. E muitos atletas, a gente já viu, né, Mauro? O Mauro tem estrada longa de repórter, o cara aceita um contrato, mesmo sabendo que o time não paga em dia, porque ele sabe que isso daí é a aposentadoria dele, ele vai cobrar depois, vai receber com juros, na justiça. Então, o que o Corinthians faz hoje, para mim, é simplesmente maquiar a situação e ir empurrando com a barriga. Mas essa conta, de fato, quando chegar, vai ser muito mais dolorosa. Então, por isso, mas o cara está sendo amargo, não quer ver o Corinthians se reforçando. Quero ver o Corinthians se reforçando.
Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.